Alô, galerinha do canal Bionline, professor Marcos André de Biologia, e vou te trazer mais uma dica fortíssima para vestibular. Você já ouviu falar de corredores ecológicos? Caso não, após a vinheta, fique ligado à importância desses corredores ecológicos. Fala, galera! Professor Marcos André de volta, te dando uma dica importante sobre corredores ecológicos. Na verdade, os corredores ecológicos, eles são inclusive regulamentados por lei e eles são fundamentais para a manutenção da biodiversidade. A construção desses corredores ecológicos é fundamental em áreas onde há isolamento de hábitat. E esse isolamento de hábitat, muitas vezes, é por uma ação humana. Então, o avanço de toda a população humana, das ações antrópicas sobre o meio ambiente, de uma certa maneira, faz com que hábitats sejam fragmentados. E isso faz com que haja, inclusive, a extinção de espécies. No sentido de evitar todo esse problema relacionado a esses hábitats fragmentados, os pesquisadores, então, desenvolveram uma técnica na qual permitem com que áreas preservadas de floresta nativa possam ter comunicação entre si. E essa comunicação ela é feita por meio desses corredores ecológicos. Então, os corredores ecológicos nada mais são do que literalmente áreas de ligação entre duas ou mais áreas de florestas nativas que são preservadas. Então, aqui eu tenho dois ambientes preservados, tudo bem? E eu tenho um corredor ecológico que vai unir essas áreas. Ao redor eu tenho hábitats que são fragmentados e que, consequentemente, podem gerar uma perda de biodiversidade significativa. Os corredores ecológicos, portanto, vão unir esta área preservada com esta área preservada. Então, qual é o fator mais interessante quando a gente analisa justamente esses corredores ecológicos? O primeiro deles é que ele vai possibilitar o deslocamento de animais. Então, vários animais poderão transitar nessa região, entre uma área preservada e outra. E esse trânsito de animais ele é interessantíssimo. Por quê? Porque muitos desses animais, inclusive, podem ser dispersores de sementes. Por serem animais responsáveis pela dispersão de sementes, garantem assim a sobrevivência dos vegetais. Permitem a dispersão de espécies. E isso é importantíssimo para a manutenção da biodiversidade. Lembra que se aumenta a quantidade de produtores, aumenta a quantidade de consumidores primários, secundários, terciários e assim por diante. As teias alimentares ficam cada vez mais complexas e o ambiente fica cada vez mais estável. Dessa maneira, esse trânsito de animais, esse deslocamento de animal, bem como também a dispersão das sementes, são fatores importantíssimos quando você faz referência à construção desses corredores ecológicos. Somado a tudo isso, permite também, pessoal, a manutenção do fluxo gênico. E o que seria o fluxo gênico? A capacidade de reprodução, a transferência de genes entre indivíduos da mesma espécie. E isso possibilita, de uma certa maneira, o aumento da biodiversidade. Isso é fundamental. Percebem, portanto, que a partir do momento que eu tenho hábitats fragmentados e que correm o risco de ter uma redução de biodiversidade significativa, a construção desses corredores ecológicos, unindo duas ou mais áreas preservadas, é interessantíssimo para o deslocamento de animais, para o aumento da biodiversidade, para a dispersão de sementes e, consequentemente, da vegetação dessa região. Ficou atento com relação ao que são os corredores ecológicos e a sua importância? Então se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, dê um like, compartilhe aí com a galera, comente caso você tenha tido alguma dúvida e siga-me. Siga também lá nas minhas redes sociais como o Instagram, @prof.marcosandrebio. Bem como também, se você quiser fazer algum dos meus cursos, vá lá na minha plataforma www.bionline.com.br.